mais uma vez aqui, é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e nós estamos juntos novamente para poder compartilhar dessa palavra maravilhosa que nos liberta e transforma. E eu agradeço a Deus por poder ter realmente essa liberdade de nós estarmos conversando com liberdade aqui no Brasil. Entendo que muitos países nós não teríamos condições de fazer isso, em muitos. E como eu morei na China, eu sei do que estou falando. Lá em Marrocos a mesma coisa. Então, nós aqui temos essa liberdade e temos condições de estar compartilhando e ouvindo vocês comigo. Esse é um momento bem informal. Se você está conosco aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Todos os demais que já nos acompanham, bem-vindos. Nós vamos hoje terminar essa pequena série que nós iniciamos. Olá, Wendel, tudo bem, querido? Então nós vamos começar essa pequena série. Essa série ela vai estar nos dizendo a respeito de Salmo 19. Salmo 19, nós já fizemos a primeira parte até o versículo 12 e hoje nós vamos dar continuidade. Na primeira parte, nós deixamos bem claro que a palavra de Deus, ela realmente cura a nossa alma. Ela restaura a nossa alma. Mas aí vem a questão. Se isso é verdade, e é, por que muitos cristãos não estão experimentando essa cura de alma? Por que tanta ansiedade? Por que tanto problema na área de medo, de angústia, não é? Problemas na área de depressão, etc, etc. Então, nós vamos estar vendo um pouquinho. Os nossos sintomas, emoções, eles surgem na alma, no espírito. Principalmente a pessoa de Deus, antes do Senhor Jesus entrar na história, antes dele se fazer homem, Deus sempre realmente sentiu alegria, sentiu ira, não é tristeza, ou seja, Deus é Deus e Ele passou para nós isso que hoje nós sentimos e que é somatizado em nossos corpos. Então, quando eu estou triste na minha alma, eu choro no meu corpo, através do meu corpo. Então, olá, Oscar, tudo bem? Estamos orando aí pela esposa, querido. Então, o que acaba acontecendo é que nós muitas vezes começamos a dizer, eu estou muito ansioso, não é? Só que a ansiedade, ela é gerada na sua mente, ou seja, o seu pensamento, e você tem que ser o dono do seu pensamento. E nós, muitas vezes, estamos preenchendo a nossa cabeça com medos do passado, de coisas que já aconteceram. Então, eu sempre falo, se você está vivendo no passado, você não vai construir um bom presente, então o seu futuro vai ser bem amargo, não é? Agora, se você vive o dia, basta o dia o seu próprio mal, você vai ter um bom futuro, porque você está construindo dia a dia, porque futuro ainda não existe, como o passado já era. Só existe hoje. E nós temos que viver bem hoje. Não podemos permitir que medos venham nos atormentar. Deus permitiu que nós tivéssemos medo, mas para enfrentar situações verdadeiras, não é? Então, a gente sempre pensa assim, nós estamos num mundo difícil, estamos num mundo cheio de incertezas, problemas, dificuldades, perdas de emprego, Covid, estupro, assalto, tudo. Mas também tem coisas boas, tem lugares maravilhosos, tem pessoas agradáveis, tem boas comidas, enfim, nós temos que aprender, dentro desse momento que nós temos, desde que nascemos até o momento que nós vamos morrer, a conviver nessa situação. A gente tem que entender
entender que nós precisamos estar encarando os problemas e enfrentando os problemas e não fugindo dos problemas. O grande problema é que a maioria das pessoas foge, entendeu? E nós temos que entender que nós temos que enfrentar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Agora, queridos, quando uma pessoa diz, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, ela está fazendo uma confirmação de um estado que ela mesma está criando. Ah, mas não é doença? Não, não é doença. Emoções e sentimentos são gerados na alma, espírito, e transformam, começam a somatizar no corpo, que pode até virar câncer, ok? Então, se você não tem um tumor, se você não tem realmente uma disfunção química de verdade detectada, não é? A gente tem que começar a trabalhar de tal forma que o mundo que nós vivemos é um mundo que todos nós vivemos. Então, por que alguns estão conseguindo enfrentar e outros não? É isso que nós temos que pensar. Quem que controla o teu pensamento? É você? Ou é Satanás? Ou é alguém que realmente põe medo em você? Alguém que você depende? Um patrão? Ou seja, o teu pensamento, aquilo que você vai abrigar, é você que está no comando. Se vem alguma coisa ruim, alguma coisa que você sabe que está te causando tristeza, medo, angústia, incerteza, pode parar. Você tem que examinar se isso que está vindo é ou não verdade. Se não for verdade, nós temos que tirar fora. Temos que tirar fora. E isso tem que ser uma prática, tem que ser um hábito. Vem alguma coisa que não te dá medo, não te dá incerteza, não te dá angústia, tudo bem, continua caminhando, vivendo normal, ok? Nós, infelizmente, a sociedade de agora está criando filhos que não sabem enfrentar, por exemplo, problemas, dificuldades, frustrações. E isso começa a entrar numa bola de neve, tá? Isso começa a virar uma bola de neve. E eu penso assim, que nós temos que aprender a enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos problemas. Mas sozinhos é mais difícil. Aí é que entra Deus. Aí é que entra o Espírito Santo que habita em você, se realmente você nasceu de novo. Ora, o homem sem Deus, ele é realmente suscetível a todos os embates, todos os problemas. Mesmo alguns que não têm Deus, eles conseguem criar, de alguma forma, situações que ele vai enfrentando e vai levando e vai... Mas quem tem Deus, a coisa é mais suave. É muito mais suave, tá? É muito mais gostoso. Eu ando com o Senhor há 43 anos, vou fazer 44 em janeiro que vem. E eu já passei por momentos muito difíceis, todo tipo que você possa imaginar, seja de doença, seja de assalto, seja de rapto na Bolívia, seja de enfrentar polícia chinesa lá na China entrando na minha casa, não importa. Mas pelo fato de eu realmente conhecer o Deus que eu creio, ter experiências com Ele, Ele me dá paz. Ele dá uma paz que eu sei que é sobrenatural. É independente daquilo que realmente eu poderia enfrentar na minha própria força. Há homens que conseguem fazer isso sem Deus? Sim, tem muitas pessoas. Mas, mesmo assim, é uma coisa pesada. É algo que realmente ele vai se esforçar para enfrentar. No meu caso, por exemplo, às vezes que eu enfrentei as coisas que eu já falei, foi muito suave, foi muito tranquilo. Por quê? Porque Deus dá paz.
e você sabe que Deus está presente. Bem, hoje é o tema que nós queremos colocar. Por que que se a palavra de Deus afirma que ela cura a alma, restaura, por que que muitos não estão tendo realmente êxito na aplicabilidade dessa palavra? Tá bem? Bem, aí nós temos uma Med, temos aí a Roberta. Ô, Roberta, ô, que bênção! Boa tarde, dá um abraço a todos aí. Vamos gastar um pouquinho de tempo agora orando, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós estamos tendo de gastar um tempo agora, tá bem? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do porquê que as pessoas muitas vezes não conseguem usufruir dessa afirmação. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que que a maioria não consegue fazer essa aplicabilidade? Porque temos muitas vezes dificuldades com isso. Tá bem? Então vamos orar agradecendo a Deus. Laís, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos orar. Se você tiver algum pedido específico, coloque aí para que a gente possa orar junto. Deus amado, nós louvamos e agradecemos a Ti por esse privilégio que nós temos de estarmos agora juntos, podendo, Pai, compartilhar da Tua santa palavra. Ah, Jesus, só o Senhor mesmo, para nos consolar diante de perdas, só o Senhor para arrancar dos nossos corações as tristezas, os medos, mas desde que verdadeiramente nós apliquemos essa palavra em nossas vidas. E para fazermos isso, temos que realmente crer nela, crer que é a Tua palavra. E os efeitos são maravilhosos, desde que realmente façamos à risca aquilo que o Senhor está mandando. Deus, eu quero agora apresentar a Rosângela, Senhor, diante do Senhor. Ela está na UTI, passando momentos muito difíceis. Ela está com uma infecção generalizada, talvez tenha pego o antes do hospital, depois do hospital. Nós não temos muita convicção, muita certeza que foi antes, mas é possível. E o senhor sabe que o antibiótico estava reagindo, mas agora deu uma pequena parada. Surgiu outros problemas. Então, Senhor, nós estamos invocando o Teu nome, conforme Filipenses 4:4 em diante. Nós estamos invocando o Teu nome, pedindo mesmo, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor possa interferir naquele corpo que o Senhor fez. Se a história dela não acaba agora, que haja realmente uma revitalização, seja de forma sobrenatural ou usando a sabedoria dos médicos. E nós já, por fé, te agradecemos por isso. Apazigue e sossegue o coração das filhas, do Atos também, que o Senhor possa, Deus, cuidar de cada detalhe. Nós também pedimos especificamente, Senhor, pela vida do Francisco, o Chiquita, que também tem problemas na sua cabeça, seu pulmão, em outras partes, e tem feito alguns procedimentos, e pedimos ao Pai que haja realmente cura. E outros ainda, Sebastião, Davizinho, são crianças que agora estão começando a andar com dificuldade ainda e a falar, os dois, com problemas diferentes, mas estão passando pelo mesmo período. Entregamos cada homem, cada mulher que esteja passando problemas e dificuldades. Queremos lembrar ao nosso irmão Hugo, na Índia, que o Senhor possa estar com ele naquilo que ele está fazendo e que a sua esposa, Senhor, ao chegar aqui no Brasil, encontre ainda seu pai tranquilo, que está com câncer, mas que ela possa realmente ter tempo de conversar e quem sabe até
o Senhor curá-lo. E também seja com ela, Pai, porque ela também tem alguns problemas de saúde. Então, esteja sossegando o coração do teu servo e vai ficar longe dela. Pai, nós pedimos, Senhor, pelos meus netos, Tiago, Camille, que o Senhor possa estar cuidando deles. Os dois tiveram Covid, Camille ainda tem um pouco de sequela, então que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Seja, Senhor, com os seus missionários espalhados sobre a face da terra, quer no Brasil, quer fora do Brasil. Pedimos por todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia e da IBNA, Igreja aqui de Campinas. Lembramos também os chineses daqui que temos trabalhado em língua mandarim e também colocamos diante de Ti os cantoneses, para que o Senhor abra as portas para que possamos ministrar ali. Queríamos agora pedir, Pai, que o Senhor me dê sabedoria naquilo que vou falar. Entrega a Ti o comando de tudo, porque em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, a Ju chegou, ok? E não sei se o Estevão vai chegar, vai entrar também. Mas eu quero convidar vocês, então, por favor, abram em Salmo 19. Nós já começamos a estudar o Salmo 19 e para algumas pessoas que já ouviram a primeira live, realmente a palavra de Deus tocou o coração de muitos e eu quero agora continuar e completar. Então vou dar uma recordada breve no que nós já falamos para a gente, quem chegou hoje pela primeira vez, ter pelo menos uma ideia do que nós estamos falando. Em Salmo 19, o Senhor, dos versículos 1 até 6, está falando sobre a criação. Então, está falando sobre o sol, estrelas, lua, planeta, enfim, todas as coisas que o Senhor criou e que são impessoais. São, vamos assim, coisas que o Senhor colocou com um propósito e eles não podem desobedecer, porque são impessoais. Então, o sol, as estrelas, os planetas, a lua, tudo tem que fazer aquilo que o Senhor determinou para fazer e eles vão fazer, vão cumprir de uma forma impessoal. Eles não pensam para fazer, simplesmente fazem no comando do próprio Criador. Ok? Não são seres pensantes que podem discutir com o seu Criador se eles vão ou não fazer isso ou aquilo. Simplesmente o Senhor os colocou ali e eles estão cumprindo os propósitos. Depois nós vimos uma afirmação no versículo 7, como se o salmista Davi tivesse mudado de assunto. Ele está falando de uma coisa e de repente como se ele mudasse de assunto. Não. Nós vamos ver no versículo 13 o motivo de tudo que ele falou. Então no versículo 6 ele fala bem claro, no versículo 7 melhor, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, então é uma afirmação, e ele vai decorrendo uma série de coisas, que essa palavra alegra os nossos corações, que o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, não é? Que aquilo que o Senhor apresenta para nós, através da sua palavra, realmente são mais desejáveis do que o ouro. Por que mais desejáveis que o ouro? Quem está em pânico, quem está em depressão, quem está em ansiedade, se alguém vem e oferece para ele ouro, prata, ele nem vai, Por quê? Porque aquilo que ele está vivenciando é superior a qualquer desejo, qualquer cobiça naquele instante. Se ele é curado, se essa ansiedade passa, se ele volta ao equilíbrio, aí se vierem oferecer ouro, prata para ele,
é óbvio que ele vai querer, tá ok? Então, é que nem, por exemplo, você está no deserto e encontra um copo d'água e encontra um saco de ouro. Você vai pegar a água. O ouro, meu filho, se você não tomar água, você morre, ok? Então, é isso que eu quero que você pense. A palavra de Deus é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro apurado, não é? E diz mais no versículo 11. E é isso que muitas pessoas não gostam de estudar a palavra, porque essa palavra nos confronta. Então fala no versículo 11, né? Além disso, por eles, por tudo aquilo que já foi falado, seja olha só, além disso, por eles se admoesta o teu servo, puxa a orelha, né? Deus puxa a orelha, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ninguém, se não tiver essa palavra para nos confrontar, para mostrar, porque essa palavra é o espelho da tua alma, é o espelho da minha alma, não é? Então ele fala, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Muito bem, então nós já explicamos, já conversamos, vimos que para cada situação você vai ter palavras da Bíblia específicas para aquele problema, ok? Nós vamos dar alguns exemplos. E qual é o versículo chave dessa passagem? É o versículo 13. O versículo 13 é o segredo desse salmo. E eu quero que você preste bastante atenção. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Querido, quando se fala de soberba, está falando de alguém que está centrado no próprio umbigo, de alguém que acha que é o cara, de alguém que acha que não precisa de ninguém, de alguém que acha que só ele está certo, de alguém que acha que ele é inteligência e que ele é superior a qualquer pessoa e que tudo o que ele faz é perfeito. Ele é soberbo. E quem está centrado em si mesmo, quem é voltado para o seu próprio umbigo, é uma pessoa tremendamente egoísta. Mas não é um egoísta com E pequeno, não. É um egoísmo com E grande, enorme. Porque ele que é o seu centro de todas as coisas. Centro de atenção, centro de aplauso, centro de tudo. Ele não se contenta com menos que isso. Quando as pessoas que estão à sua volta prestam atenção em outras pessoas, em outras coisas, em uma outra pessoa que está com dificuldade, essa pessoa entra em crise. Por que entra em crise? Porque ela quer ser continuamente acalentada, continuamente paparicada. Isso é a pessoa que é centrada em si mesma. E por que a palavra de Deus não restaura a alma dessa pessoa? Porque diferente dos planetas, diferente do Sol, da Lua, das estrelas, que são impessoais, o homem, ele desobedece. Ele simplesmente desobedece. Ele simplesmente diz, não, eu vou na força do meu braço. Eu sei como fazer, eu vou buscar as minhas alternativas. E outros que nesses anos que eu faço aconselhamento, muitos não querem ser curados. Que isso, pastor? Tem pessoas que não querem ser curados? Sim, tem pessoas que não querem ser curadas. Porque enquanto ela se coloca numa posição de doente, ela acha que isso é que vai fazer com que as pessoas prestem atenção nela e se preocupem com ela. Mas ela acaba gerando problemas para ela mesma. E muitos problemas. Então, aqui fala, também da soberba guarda o teu servo,
que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Rocha minha. Nós temos que estar com os nossos pés sobre a rocha. A nossa vida não depende de nós mesmos. Você não tem condições de dar vida a você mesmo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos criou e criou para Ele. Você é especial. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo com um propósito. Para você ser santo e irrepreensível diante dEle. E por que eu não restauro a minha alma? Porque eu fico com tanto medo que eu vá passar por alguma coisa terrível, que eu esqueço que o meu Deus está no controle da minha vida. Se Ele virar um pouquinho o rosto, eu morro. Eu morro. Simplesmente isso. Então, quando eu falo que as pessoas, mesmo cristãs, usam outras estratégias a nível horizontal, remédios, e me perdoem que eu vou falar terapeutas, psicólogos, psiquiatras, qualquer coisa, alternativas, até pessoas vão buscar no mundo hindu uma série de alternativas que vão, quando muito, dar uma aliviada temporária, mas não é removido, não é detectada a raiz. As pessoas muitas vezes acham que eles são tão fortes, são tão prepotentes, que, não preciso de Deus. Mas muitos verbalizam, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus. Mas crer em Deus, amar a Deus, requer ações de obediência. O Senhor Jesus mesmo falou, aquele que me ama, guarda os meus preceitos. E essa palavra guardar é obedece. Se eu digo que Deus é tudo para mim, mas nas situações difíceis, a última pessoa que eu vou buscar é Deus, ou eu até oro para o Senhor, mas eu não me aproprio daquilo que Ele está me colocando como verdade para aplicar, não vai adiantar nada. Vamos abrir só para a gente ter algumas ideias práticas, não é? Abra comigo, e eu tenho trabalhado nessas partes com muitas pessoas que se apropriam dela e são livres, não é? Abram comigo lá em Filipenses, capítulo 4. 4:4. Quando nós abrimos aqui em Filipenses 4:4, nós já começamos com uma palavra que nós acabamos de ler lá, que a palavra de Deus alegra o nosso coração, né? Porque a palavra de Deus e Deus se confundem. Jesus é a palavra viva, é a palavra que se fez homem, ok? E ele começa no versículo 4 dizendo, para mim e para você, alegrai-vos de vez em quando, uma outra vez, quando a situação está boa, não. Para aquele que realmente obedece à palavra, e obedecer à palavra, você detectar qual é a raiz do seu problema, qual é a raiz do seu medo, qual a raiz da sua angústia, quais são os pecados que você está praticando. Ou seja, você detecta e vai na palavra, e essa palavra vai te dar a resposta do que você tem que fazer. Então, quando ele fala alegrai-vos, ele fala alegrai-vos sempre. Ele não fala alegrai-vos uma outra vez, mas ele fala alegrai-vos sempre. Agora, alegrai-vos sempre em quê?
em quem? Aqui fala. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmão, eu não vou ter condições de me alegrar coisa nenhuma se esta palavra for apenas um livrinho de história, se for somente como um livro, como qualquer outro. Isso aqui não é um livro de filosofia, não é um livro de psicologia. Isso aqui é um livro de vida. Vida que tem propósito. Porque por trás dessa palavra existe um Deus que te conhece por nome e mais. Queridos, em Efésios 1, 13 e 14, a palavra diz que depois que você conheceu a verdade e creu no Evangelho de verdade, você foi selado. Você foi selado, você tem a marca de Deus. Além de você se tornar santuário do Espírito Santo, você tem uma marca. E por causa dessa marca, o maligno não pode te tocar. Por causa dessa marca, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, e ele te deu autoridade para você repreender e rechaçar todo e qualquer dardo inflamado do maligno que está atacando a sua mente, porque é a área, é o campo de batalha. O campo de batalha são os seus pensamentos. E você é dono dos seus pensamentos. Mas o diabo quer ser o dono do seu pensamento. Quando começam a aflorar medos, e esses medos não são medos por algo que realmente é verdadeiro, de repente aparece na tua frente um leão, um tigre, ou você está diante de uma cobra, ou qualquer coisa, você sente medo. Se de repente vem um carro sobre você, você vai sentir medo e vai pular, ou seja, é lançado no seu corpo uma adrenalina que faz você fugir daquele perigo. Deus te preparou para isso. Mas acho que muitas pessoas não sabem o que significa ser selado. Para quem conhece um pouquinho de história, as mercadorias eram transportadas de navio ou mesmo em caravanas e levavam um lacre do dono, daquele que iria receber a mercadoria. Ele comprava uma mercadoria e aquela mercadoria vinha o lacre, ele era selado. E somente aquele que comprou é que poderia retirar a mercadoria e abrir. Querido, você foi selado. Ninguém pode pôr a mão em você. Ninguém. Ninguém. Você tem que entender isso e aplicar isso na sua vida. Aqui fala claro, alegrai-vos sempre. Não é alegrai-vos de vez em quando, alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. E é impossível você se alegrar no Senhor se você não confia nele. Uma ilustração muito antiga, e que eu acho que ilustra bem a diferença entre acreditar e crer. Se alguém colocasse um cabo de aço entre dois prédios e uma pessoa andasse de moto lá em cima, retirando os pneus, então ele andaria sobre esse cabo de aço, e eu já vi isso, e passaria para lá, para cá, plantando bananeira, fazendo uma série de coisas. Uma hora ele, depois de ter feito muitas coisas, ele pergunta: quem crê que eu consigo passar desse prédio para o outro, nesse cabo de aço, com os meus olhos vendados? É possível que lá embaixo a multidão gritasse: eu creio, eu creio, eu creio. E de repente aquele homem dissesse assim: ótimo, vocês creem? Muito bom. Então eu gostaria que uma pessoa subisse aqui
e sentasse na minha garupa. Aí vai ser feito um divisor de águas, não é? Aquela multidão que falava eu creio, é possível que ninguém subisse. Porque apenas eles acreditavam, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de compromisso. Mas se uma pessoa fosse e sentasse atrás, esse sim, esse crê. Porque ele estava confiando naquela pessoa. Queridos, o crente no Senhor Jesus tem que confiar no Senhor Jesus em qualquer circunstância, independente de qualquer coisa. E quando você realmente tem a coragem de fazer isso, vem uma paz que você não pode imaginar. Quando nós fomos raptados na Bolívia por 3 pessoas, que rodaram conosco durante 2 horas, dizendo que se ele quisesse, ele iria me matar, jogar em qualquer lugar. E eu estava pregando para eles. Não pense que foi na minha coragem. Não pensa, não. Mas o Senhor me deu uma paz, uma convicção da presença de Deus ali comigo. E eles me devolveram depois de 2 horas no mesmo lugar que eles tinham me pego. As situações adversas ocorrem para todos, crente ou incrédulo. Mas se você é servo de Deus e crê na palavra do Senhor e realmente confia que você está nas mãos do Senhor, meu querido, é bem diferente. Então, uma ansiedade, uma angústia, um medo é totalmente extirpado. Então, quando você está mal, o salmista fala, porque você está inquieta dentro de mim, minha alma. Não é? Por que você está inquieta? Por que você está... O que está vendo? Qual é o problema? E você detecta o problema. E você localiza qual é a raiz. E você de repente fica com medo de alguma coisa e você de repente vê. E aí você vai entregar nas mãos do Senhor. Alguns medos, como eu falei, são medos de coisas do passado. Aconteceu lá atrás, algumas vezes. E o diabo começa a jogar na tua cabeça que vai acontecer de novo. E você crê na palavra de Satanás. E fica sofrendo. Você não rejeita. A palavra é muito clara. Basta o dia o seu próprio mal. Porque o passado não existe mais. E o futuro não existe. Não chegou. Se você viver este dia e somente este dia. Roberto Tiago diz, ninguém toca no ungido do Senhor. Aleluia. Se você vive o hoje, crendo que o Senhor está no controle da sua vida, crendo realmente que todas as coisas estão realmente sendo guiadas pelo teu Deus. Se você realmente é alguém que de verdade depende dele, alguém que realmente nasceu de novo em Cristo, aquele dia vai ser um degrau a mais para o teu futuro. Nós fazemos o nosso futuro subindo degrau a degrau, dia a dia. Quem não vive o hoje da forma certa, não vai ter um bom futuro. Quem vive no passado, como eu sempre falo, não vai ter um bom futuro. Porque quando você vive do passado, se você olhasse só as coisas boas, até valeria a pena. Mas quem vive do passado só vive coisa ruim. Pensa bem. Durante esse tempo de vida que você tem,
e que você, por diversas vezes, você ficou apavorado, com síndrome de pânico, medo, lançou adrenalina, você tinha certeza, convicção que você ia ficar doente, que você tinha um problema sério. E aí você olha para trás e você fala, poxa vida, os exames não deram nada. E quantas vezes você já repetiu isso? Será que já não era o tempo? Será que não era tempo para você já começar a pensar? Poxa, quanto tempo eu perdi sofrendo, não vivendo bem o dia para construir bem meu futuro. E você continua, apesar dessa experiência negativa, você continua vivendo o passado. Querido, você está cometendo suicídio. Suicídio. Suicídio espiritual, psicológico e físico, porque pode surgir, sim, na somatização até câncer. Eu já dei um exemplo na primeira live a respeito disso. E ele continua aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação, ou seja, a vossa paciência, conhecida de todos. Como assim? O seu testemunho de dependência. Não adianta você falar de boca que você crê em Deus, se na hora do perigo, na hora do aperto, você não vive isso. Olá, Vanderlei. Veja bem, se eu, na hora dos momentos difíceis, eu não estou vivenciando, eu estou dando um péssimo testemunho para todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí eles vão jogar depois na sua cara, mas você não é crente? Você não diz que o teu Deus está no controle? Que teu Deus é maravilhoso? Que você está pior que o incrédulo? Então, ele fala, seja a vossa paciência, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não só no sentido de ele estar voltando, mas ele está em você, meu querido. Ele está dentro de você. Isso se realmente você nasceu de novo. E aí ele fala, não fiqueis ansiosos de coisa alguma. Amém? Amém nada. O Senhor sabe que você vai ficar ansioso. O Senhor sabe que você vai ficar preocupado, que você vai ficar triste, que você vai ficar realmente angustiado por alguma coisa. Ele respeita a tua natureza. Mas ele não fala, não fique ansioso. Ele fala, não ande ansioso. Quando vem a tua ansiedade sobre você e como eu já falei, toda a emoção, todo sentimento está na alma. Está na alma. Deus, antes de Jesus se fazer homem, ele sentia alegria, ele sentia amor, sentiu tristeza, né? Chorou. São sentimentos fora do corpo. Então os nossos sentimentos nascem no nosso pensamento, na nossa alma, e nós somatizamos. Então, meu filho, se vem algo ruim e você detecta qual é a raiz, você faz o que está aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Senhor, eu estou com medo porque eu estou desconfiado que o meu chefe vai me mandar embora. Mas isso ainda nem aconteceu, eu não sei, não tenho certeza. Então eu não quero ficar lançando adrenalina no meu corpo, com medo de perder o emprego de algo que nem aconteceu ainda. Eu posso nem estar vivo amanhã. Então, querido, rejeita isso. Se vem medo injustificado, rejeita. E se for algo real, você ouviu dizer, você está com câncer. Querido, eu tenho um irmão, Chiquita, que está com câncer na cabeça, no pulmão, em outro lugar. E eu estive com ele agora, quando eu voltei do Rio.
ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Tranquilo. Ele disse, olha, eu estou preparado. Ele está descansando no Senhor, ele está se alegrando no Senhor. Então, queridos, ele fala que você tem que apresentar as vossas petições. Para isso você tem que saber qual é a raiz do teu medo, qual é a raiz da sua angústia, qual é a raiz daquilo que você está sentindo que é coisa ruim. Porque se é coisa boa, você não precisa disso, não é? E aí você tem que entrar orando, falando com Deus. Orar é falar com Deus. Então ele diz, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, por fé você já agradece a Deus a interferência dele. E qual a consequência quando você realmente crê e aplica essa palavra? Não fala lá que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma? Naquilo você está com um problema na sua alma. E de repente você apresenta diante do Senhor e descansa. E aí o que acontece? A palavra de Deus fala. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda circunstância, ou seja, tudo aquilo que está passando ao seu redor ou com você mesmo, circunstâncias difíceis, mas você orou e entregou nas mãos do Senhor. Qual é a consequência? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque essas são as duas áreas que o diabo ataca. Você de repente tem um medo. Medo de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Medo de emprego, medo de relacionamentos quebrados, a minha esposa vai embora, o meu marido vai embora, ou qualquer coisa. Algo que aconteceu lá atrás. Não é mais realidade hoje. Então, se não é mais realidade, esquece o passado. Vive hoje. Vive o que você está vivendo agora. Ah, não. Meu marido toda hora está querendo ir embora. Minha esposa toda hora está querendo ir embora. Ah, é verdade? Deus está no controle. Se você é crente, alegrai-vos no Senhor independente disso. Dê testemunho vivo de que realmente você depende de Deus e crê no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então ele fala, olha só o segredo. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. E olha a receita de bolo final para acabar com angústia, com ansiedade, coisa parecida, porque é você que tem que dominar a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então você levanta. Isso que eu estou sentindo é verdade? Isso realmente vai acontecer? Eu tenho certeza que vai acontecer? Não. Isso eu que estou pensando. Então, fora. Tudo que é verdadeiro. O que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento, meu querido. É aqui que nasce a ansiedade. Por você estar pensando em coisas que não são verdadeiras. E você fica sofrendo, colocando adrenalina no seu corpo, e você pode morrer mesmo. Você fica com tanto medo de morrer que você vai acabar morrendo. Você fica lançando adrenalina, mas chega uma hora vai te dar problema. É óbvio. Querido, eu era hipocondríaco. Eu já comentei isso com algumas pessoas que estão me assistindo. Eu era hipocondríaco. E uma das coisas, porque eu me sentia rejeitado, e está muito ligado à rejeição, esse problema de ser centrado em você mesmo, que eu sempre achava que se eu ficasse doente, o meu pai viria me dar atenção. Porque meu pai sempre dava atenção para meus irmãos.
Então, eu sempre procurava ficar doente, saía na chuva tal, para ficar com dor de garganta. E, enfim, outra coisa que acontecia é que qualquer coisa que eu sentia, eu pensava que ia ser, que era câncer, que era tumor, sei lá, ó, as coisas doidas que vinham na minha cabeça. Ele vai ter os meus 15, 14, 15, 16 anos, e o meu coração disparava. E eu acordava meu pai durante a noite e ele se via obrigado a me levar até o médico, de madrugada muitas vezes. E uma vez nós fomos e estava um japonês, que era médico. Eu estava com uma taquicardia muito forte. Ele examinou, fez todos os exames e falou: você está ótimo, você está muito bem. Eu falei: doutor, como que eu estou bem? É o meu coração. Ele falou: querido, se você tivesse alguma coisa no coração, porque eu pensava que eu tinha alguma coisa no coração, falou, se você tivesse alguma coisa no coração, com isso que você está tendo de batida, você já tinha morrido. Eu falei: então qual é o problema? Ele fez só assim, ó. Eu falei: eu estou gerando isso? Ele falou: sim, senhor, você está gerando isso. Quando eu saí de lá, eu falei: bom, se eu estou gerando, eu sou dono do meu pensamento, nunca mais tive. Nunca mais tive. Então, queridos, quando a palavra fala, seja a verdade que ocupe o seu pensamento, eu acho que você tem que começar a repensar a respeito se realmente você crê de verdade nesse Deus. Se realmente você está lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Para fechar essa pequena meditação, abra em 1 João. Algumas palavras, vocês deveriam ter isso como algo contínuo para você, sempre lendo e se apropriando. Abra lá no capítulo 4. E aqui fala assim, lá no versículo 18. 1 João 4, 18. Preste bem atenção. No amor não existe medo. Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, Deus faz isso. Por quê? Porque o medo produz tormento, síndrome de pânico. Logo, olha a conclusão, logo, e é isso que eu penso, né? Aquele que teme, não o temor normal, não, eu fiquei com medo agora, eu acho que, não, aquele que está andando desse jeito. O medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, queridos, se você é uma pessoa que vive continuamente com medo, examina na raiz desse medo e você vai perceber que essa raiz não tem base nenhuma, não tem sustentação nenhuma. Olha para trás, agora, você que está me ouvindo, olha para trás. Vê quantas vezes você já passou por isso que você está passando agora. Quantas vezes? Quantas vezes você achou que ia morrer? Quantas vezes você achou que não tinha mais jeito? E você continuou vivendo. E não morreu. E não era doença. E os exames não deram nada. Que conclusão você chega? Você está gerando. E o Satanás sabe que você é uma pessoa tremendamente influenciável. E ele vai lançar dardos exatamente onde você é mais fraca. Então, para nós concluirmos o que a palavra fala para nós nesse salmo, deixa bem claro: a lei, a palavra do Senhor é perfeita,
não precisa de completar nada. A palavra do Senhor é perfeita, restaura a alma. Creia nisso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, ou seja, essa palavra é aplicável para qualquer pessoa, independente se é ignorante ou não. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor, esse é o único que você deve temer. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ninguém. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Não esteja centrado em você mesmo. Não seja egoísta, achando que todo mundo tem que estar com os olhos voltados só para si. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é que eu tinha que falar para vocês nessa quarta-feira, que vocês possam ter um ótimo final de quarta-feira, que seja bênção para você. Se você tem alguma coisa que você ouviu e gostaria de comentar, então faça isso, tá bem? E nós gostaríamos de orar agora por vocês, pedindo que realmente Deus esteja agindo na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa que está aqui, tá bem? Eu vou orar. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, faça agora. E que realmente a palavra nos liberta, né? A Roberta falou isso. Tem aí a Missão Filadélfia. Então, está dizendo, precisava ouvir isso. Preciso viver isso, Senhor, me ajude. Ele quer. O Cláudio diz, temos que pedir perdão e nos arrepender dos nossos maus caminhos para não dar brechas ao inimigo. Pastor, mas é instantâneo? Querida, qualquer coisa que você rejeita é no ato. Porque o Senhor não disse que, olha, eu vou curar você num processo. Não. Você gastando tempo com Deus, não com você mesma. Você gastando tempo com Deus, buscando experiências com Deus. Como consequência disso, Ele vai trabalhando no teu coração, na tua paz. E aquilo que está centrado em você é retirado e Deus assume o controle da sua vida. O teu relacionamento está fraco. O nosso relacionamento está fraco quando nós dependemos de nós mesmos e a última pessoa que a gente vai buscar é Deus. Ok? Então, que Deus possa agir poderosamente na vida de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por esses irmãos que estiveram aqui conosco. Que o Senhor os guarde, os proteja e que cada um deles, segundo as suas necessidades, possa vivenciar tudo, Senhor. Tudo que foi falado. Eu os entrego nas Tuas mãos, cada um deles. E que o Senhor dê a eles a paz que está acima de todo entendimento. E é em nome do Senhor que oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.